Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão BI, o bate-papo aqui da Blue Rain Inc., onde conversamos com especialistas de várias disciplinas dentro do ramo da incorporação imobiliária e do ambiente construtivo. Nós hoje temos aqui o Bruno. Bruno é um empreendedor do ramo imobiliário também, que trabalha muito próximo da parte financeira. Ele é a pessoa com quem a gente conversa quando a gente precisa de crédito ou a gente precisa entender um pouco mais das contabilidades e como é que a gente faz para alavancar financeiramente o empreendimento imobiliário. Bruno, muito feliz em estar com você aqui, fico muito grato por você aceitar o convite. Bruno, explica um pouco como é a atuação da Mercúrio, a empresa cujo qual você é proprietário e fundador. Muito bacana. Primeiramente, obrigado pelo convite, Pedro. Da minha parte, é uma honra, uma enorme satisfação em receber esse convite. A gente vem acompanhando a forma como você vem fomentando a questão do empreendedorismo ligado ao ramo imobiliário. E para Mercúrio, a gente fazer parte dessa história, a gente fazer parte dessa construção, podendo trazer um pouco da nossa bagagem, do nosso conhecimento, do nosso know-how com o mercado imobiliário, o mercado de construção e incorporação, de fato, nos deixa muito felizes. E o objetivo hoje é a gente poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem de bagagem, de conhecimento sobre o mercado e poder ampliar os horizontes dos empreendedores desse mercado. Muito legal, Bruno. Com certeza, pelo que eu conheço da tua experiência, da tua atuação profissional, o bate-papo de hoje é um dos mais valiosos para quem está incorporando, para quem sente dificuldade em fazer casamento de caixa, né, Sim. despesas e receitas. Então, com certeza, o teu conhecimento é super valoroso para quem está precisando alavancar, para quem está precisando entender melhor os fluxos financeiros dentro da incorporadora, né? Bruno, a Mercúrio é uma empresa relativamente jovem, assim como você, né? Sim. Mas é uma empresa especializada em quê? O que que ela faz aqui para nós dentro do ambiente construtivo? Muito bacana, muito pertinente a sua pergunta. A Mercúrio, ela se destaca hoje como uma boutique de operações financeiras estruturadas. Claro, com ênfase na construção civil, atendemos empreendedores, empresas multimercado, a partir de uma determinada faixa mínima de faturamento, para essas empresas, de fato, elas se encaixarem no segmento de médio porte, que é a partir de 12 milhões de faturamento anual. Então, a partir dessa faixa de faturamento, a gente atende multimercado. Só que, de fato, hoje a operação Mercúrio Capital, ela é nichada e especializada na questão construção e incorporação. Uhum. Então, para a gente falar sobre a Mercúrio, basicamente a gente tem que entender não só a dor do mercado de construção e incorporação, mas a dor de todos os mercados. Na verdade, a dor do empreendedor brasileiro. A gente sabe que o empreendedor ele não aprende sobre educação financeira na escola, ele não aprende a investir na escola, muito menos como trazer investimentos para dentro da sua empresa. Então, existe uma falta de habilidade, uma falta de conhecimento para os empresários no Brasil muito grande com relação a mercado financeiro, mercado de capitais, instituições financeiras, produtos bancários, como você trazer o recurso necessário para o seu negócio ele expandir, o seu negócio crescer, o seu negócio resolver aquela situação específica de desencaixe de fluxo de caixa, de necessidade de investimentos específicos, trabalhando com capital de terceiros. Uhum. Então, quando a gente começou a atuar nesse mercado, tem uma média aí de 6, 7 anos, toda a nossa inspiração foi o mercado americano. Eu comecei com 16 anos de idade a trabalhar com a indústria de vendas diretas lá nos Estados Unidos. E como um adolescente brasileiro, eu fiquei encantado com a forma como o americano ele trabalha com recurso, e principalmente o recurso externo, Uhum. recurso de terceiros. Sim. Então, e ficou claro para mim, muito claro para mim, uma coisa que marcou minha vida inteira. Bruno, você não precisa ter recurso, você não precisa ter dinheiro para iniciar negócio nenhum. Mas você precisa ser um bom captador e gestor de recurso de terceiros.
É o que os americanos, é a filosofia dos americanos. Eu li, uma vez, um livro do Robert Kiyosaki, que para mim é um educador financeiro que tem uma trajetória gigantesca, conhecido internacionalmente com os best-sellers dele. E até semana passada eu tava ouvindo um podcast dele que ele fala que hoje ele tem 15 mil imóveis na carteira dele. E todos esses imóveis ele comprou com dinheiro do banco. Ou seja, ele usou o dinheiro do banco a um custo para poder rentabilizar, para poder alugar, para poder fazer dinheiro com esse dinheiro, pagar o banco, tirar o lucro dele e construir a reserva patrimonial dele. Então, trazendo aqui para o contexto brasileiro, falta muita experiência para o empresário brasileiro nesse sentido. A grande maioria dos empresários, eles acham que o único caminho quando a gente fala de crédito é você trabalhar com os bancos de primeira linha e as cooperativas, com aqueles produtos de prateleira totalmente engessados, onde o produto ele não se adapta à realidade do empresário, mas sim o empresário que tem que se adaptar àquele produto, e mesmo sendo algo que venha a sangrar o caixa dele com relação a parcela, taxa de juros, estrutura de amortização, prazo para pagamento daquele compromisso financeiro, como é o único caminho que ele tem, ele se sujeita aqui. Então, o grande conceito por trás do negócio Mercúrio Capital foi o quê? E Mercúrio é o nome de um deus grego que ele representava na mitologia grega o intermédio entre os céus e a terra. Então, ele era considerado o mensageiro dos deuses. O deus do comércio, o deus da eloquência, o deus da comunicação, o deus da descomplicação e da resolução de problemas. Então, quando a gente começou a se posicionar nesse mercado, de fato, esse foi o nosso conceito. A gente entrar no mercado financeiro para poder desburocratizar o acesso a crédito, o acesso a capital para esses empresários. A gente desconstruir totalmente a maneira tradicional de se tomar crédito, que é você ir numa agência, ser atendido por um gerente. Aquele gerente, ele só tá olhando pro bolso dele, ele te enxerga como um produto, como uma senha. Ele enxerga em você a meta dele. Então, todos os produtos que ele vai te vender porque é o melhor para a instituição. Ele responde a uma instituição, é a instituição que paga, de fato, o salário dele, né, a divisão de lucro dele. Então, ele tem que gerar resultado para essa instituição. Em segundo, terceiro, quarto, em último lugar, vem, de fato, a satisfação do cliente, a saúde financeira do cliente. Sim. Então, a gente desconstrói totalmente essa forma engessada e burocrática de se tomar recurso. E nos Estados Unidos, essa profissão, que é chamada de money broker, ela é muito frequente. Na verdade, nos países de primeiro mundo, nas grandes economias, nas zonas francas que existem por aí, os grandes negócios de fusão e aquisição, as grandes movimentações financeiras, elas são realizadas através de money brokers, que são o quê? Empresários que têm conhecimento e sabem conversar com os dois lados da mesa. A empresa tomadora de crédito, a empresa que tem a demanda daquele recurso, e o investidor, a instituição financeira, o fundo soberano que tem um recurso para poder alocar naquele mercado em questão. Então ele faz toda a parte de modelagem, toda a parte de estruturação financeira, toda a parte de intermediação para, de fato, essa operação financeira ela acontecer. Então esse é o negócio da Mercúrio. Hoje a gente tem acesso a mais de 70 instituições financeiras diferentes, entre bancos de primeira linha, segunda linha, terceira linha, FDIC, securitizadoras, fundos imobiliários, administradoras, family offices. A gente tem uma carteira robusta também de investidores particulares, pessoa física e jurídica. E, de fato, o nosso conceito de negócio é entender o que o empresário ele precisa, qual é a necessidade financeira que esse empresário ele precisa no negócio dele. Em posse, de fato, dessas informações, a gente vai para o mercado para trazer a instituição financeira, um investidor, o recurso que se encaixe sob medida para a necessidade que aquele empresário ele tem. E quando a gente fala de construção civil, é de fato onde mais isso acontece, porque é um mercado extremamente complexo. Construção civil é um universo em particular. Existem muitas variações, cada empreendimento é um empreendimento, cada empreendedor é um empreendedor, cada construtora incorporadora tem uma dinâmica diferente de fazer negócio, tem uma política diferente, tem uma forma diferente de se relacionar com o mercado.
E a gente costuma falar que só existem duas certezas na vida, né? A primeira é a passagem e a segunda é que uma hora ou outra vai faltar dinheiro para a obra. Então, de fato, o construtor incorporador que ele não tem a expertise, ele não sabe trabalhar com recurso externo, ele tem um negócio de muito risco. Em algum momento da obra dele, da jornada do ciclo construtivo dele, pode vir a faltar recurso e, de fato, ele fica em maus lençóis. Então, você estando amparado com uma instituição financeira, com um agente financeiro para garantir que aquele desencaixe de fluxo de caixa, ele vai ser suprido, você tem uma vida tranquila, você dorme, consegue dormir, colocar a cabeça no travesseiro e dormir, tendo a tranquilidade que num mês que falta caixa, as vendas elas não acontecerem, né, da forma esperada, velocidade de vendas, também inadimplências por parte dos compradores. Se isso vir a acontecer, você está calçado de fato com um lastro financeiro externo para garantir que o seu cronograma físico financeiro ele vai ser seguido conforme você vendeu para o mercado e para os seus compradores. Com certeza, Bruno. Quando uma obra diminui o ritmo, até mesmo para por falta de recurso, isso causa uma mancha muito, muito grave na imagem da construtora, Sim. né? Principalmente se for uma construtora nova, o mercado ele vê essa obra como possível abandono, né? As pessoas começam a ficar falando, fofocando entre os ramos imobiliários aí, Sim. corretores e possíveis clientes, né? E então ter esse descanso, nessa possibilidade, esse preparo para que, caso haja algum furo de caixa, a pessoa já tem tudo preparado para pegar um recurso externo, é muito tranquilizante, de certa forma, né? Sim. A pessoa, o empreendedor imobiliário, a construtora, já ter de onde tirar caso venha a faltar. Você falou uma das frases que você falou agora há pouco, você trouxe a questão do quão engessado muitas vezes os bancos de varejo são. Sim. E eu acredito que grande parte dos construtores tem uma percepção quase que uníssona, né? Unânime com relação aos agentes financeiros, né? Que são, de certa forma, tubarões, sugadores. Você já se deparou com alguma opinião nesse sentido? Dificulta a esse empreendedor esse preconceito, talvez, não sei se você acha preconceito, mas essa percepção desse empreendedor, você acha que dificulta ele a receber, às vezes, sugestões ou a perceber que existam saídas financeiras dentro do mercado, né, junto com agentes financeiros? Como é que é a tua experiência com relação a essa primeira imagem, né, do tubarão, né, do banco que vai pegar a tua casa? Sim. Então, muito boa a sua pergunta. Eu acredito que para os empreendedores, construtores incorporadores que de fato estão nos assistindo, esse é o momento de abrir os olhos para entender a resposta que vem do outro lado. E vamos contextualizar. Hoje, o grande problema do mercado de construção e incorporação é de fato que quando a gente fala de ir a mercado, trazer uma instituição financeira, trazer funding para o seu empreendimento, para a sua empresa, existe um limbo de comunicação e de ótica de enxergar o negócio por parte da instituição financeira, do investidor e do construtor incorporador. O investidor, a instituição financeira, ela tem uma mentalidade e um crivo de análise frio e calculista. Porque é isso que, de fato, o mercado financeiro ele é. O que impera no mercado financeiro são os números. É rentabilidade, é ROI, é TIR, é retorno sobre investimento. É isso que comanda a ótica de qualquer investidor que está posicionado no mercado financeiro. E quando a gente fala de Santa Catarina em específico, a gente pode falar nível Brasil, mas Santa Catarina em específico, o que a gente percebe muito é que a quantidade de construtores e incorporadores aqui é muito grande, mas ao mesmo tempo a quantidade de empresários no ramo da construção civil é muito baixa. Então existe uma diferença de mentalidade
muito grande, na verdade gritante, entre esses dois perfis. A gente sabe que grandes construtoras aqui na região, grandes incorporadores, de fato eles começaram do nada. Uhum. Eles começaram do zero, empreendendo no segmento, às vezes até como pedreiro, servente, ajudante, empreiteiro de pequeno porte. E eles foram escalando a operação deles, a operação foi ganhando corpo, eles foram ganhando credibilidade, eles foram entendendo realmente o que o mercado comprava, o que vendia, e eles foram se posicionando, e hoje tem resultados astronômicos gigantescos. Mérito deles. Só que, por um novo momento que o mercado imobiliário no Brasil ele está vivendo, não basta apenas você ser construtor e incorporador, você tem que ser empresário da construção civil. Então, empresário é aquele empreendedor que ele tem skills variadas e ele tem um repertório que vai além de tijolo e cimento. Uhum. Vai além de terra e terreno, sabe? Ou, deixa eu te interromper, ele se assessora, né? Ele compõe o time dele de pessoas com essas skills, assim, Sim. também, né? Porque é difícil um empreendedor só que tenha domínio de toda a parte financeira, toda a parte de RH, toda a parte Sim. de operação, né? Então, ele tem que estar bem assessorado, bem dentro de um círculo de bons profissionais, Sim. né? Exatamente. É muito bom você tocar nessa tecla, porque um empreendedor sozinho é impossível ele ser o volante, o zagueiro, o atacante do time dele. Ele tem que ser o maestro da orquestra. Uhum. Essa daí é a leitura que eu faço de um grande empresário. É aquele profissional, aquele player que ele tem um conhecimento mínimo viável sobre as engrenagens e sobre os pilares que compõem o negócio dele, e ele sabe orquestrar uma organização com os profissionais e as peças-chave para que tudo aconteça com fluidez, Sim. sabe? Então, não necessariamente ele precisa saber tocar a bateria, mas ele precisa identificar se a bateria está fora do ritmo. Né? Exatamente. Se a nota é um tom agudo ou um tom mais grave, né? Exatamente. Então, ele não precisa saber tocar um instrumento nem tão perto bem quanto o violinista, mas identificar onde é que aquele violino está acertando ou errando, talvez, né? É exatamente isso. Bacana. E voltando aqui para a questão de funding, existe uma questão relacionada à mentalidade por parte do construtor incorporador de adquirir dívida, de contrair dívida. E quando a gente fala sobre um problema de comunicação muito grande entre as duas partes, que elas não sabem conversar direito, antes da gente falar sobre a operação imobiliária, sobre negócio imobiliário, antes de tudo, a gente tem que falar sobre operação financeira. Então é isso que o empreendimento ele é. Antes dele ser um negócio imobiliário, primeiro ele era um negócio financeiro. Independente de você tocar aquele empreendimento com recurso próprio ou recurso proveniente de vendas, investidores ou instituição financeira. Sim. Todo empreendedor ele faz um negócio para ter lucro. Justamente. Concorda comigo? Justamente. Para ter rentabilidade, não para empatar ou perder. Então, quando o investidor ele começa a utilizar os critérios e as diretrizes dele para poder analisar um negócio imobiliário, muito empreendedor ele fica indignado porque ele está olhando para o projeto, ele está olhando para a obra, ele está olhando para mercado, mas o bolso dele, o quanto ele está alocando de recurso, o quanto ele vai ter de rentabilidade, a gestão de riscos com relação ao capital que está sendo empregue naquele empreendimento, naquele negócio imobiliário, às vezes fica em última questão a ser analisada. Uhum. Então o empreendedor, o investidor, ele vem com o pé no chão e o empreendedor ele tem aquele sonho de realmente causar um impacto na sociedade, causar um impacto, né, na cidade de fato que ele vive. Então, voltando aqui para a questão crédito, a partir do momento que a gente entende como funciona a mente, a cabeça dos dois lados da mesa, e é isso que a Mercúrio ela se preocupou em fazer nos últimos tempos. Sim. Em trazer profissionais de ponta, com bagagem
muito vasta, com um repertório muito vasto na parte de incorporação. Por quê? Hoje, antes da gente levar qualquer empreendimento, qualquer proposta para financiamento de obra a mercado, a gente analisa dentro de casa se aquela operação ela faz sentido ou não. Então, o que uma instituição financeira hoje leva um mês para poder dar retorno para o empreendedor, a gente faz em 1 hora. Então, a gente tem os profissionais dentro de casa que tem a especialização em incorporação, em custo de obra, em toda a parte financeira, comercial, operacional, onde a gente consegue olhar não só para o empreendimento, início, meio e fim, mas também para dentro da casa daquele empreendedor, para dentro daquela construtora e analisar ela de maneira holística para ver se de fato o negócio ele faz sentido, para ver se de fato aquele empreendedor ele faz sentido. Porque acima de projeto imobiliário, o investidor, o mercado de capitais, ele compra a persona. Sim. Ele compra o empreendedor. E isso é uma mudança de paradigma, é uma mudança de mentalidade muito grande, porque quando a gente vai falar de banco de primeira linha, isso daí não é tão avaliado quanto quando a gente vai para um mercado de capitais. Sim. Então, hoje existe muito dinheiro no mercado. Nunca houve tanto recurso no mercado de capitais para investir em projetos imobiliários no Brasil. Na verdade, esse ano de 2025, a parte relacionada a funding para a construção civil está batendo recordes. Hoje existe trilhões no mercado para poder investir em obra. E o que falta, de fato, para o investidor, para as instituições financeiras, é encontrar bons projetos. Então, o que a gente faz é sentar com os dois lados da mesa e criar um mecanismo para que a comunicação entre as duas partes ela se torne harmônica e fluida. Então a gente não puxa a sardinha para o investidor, para a instituição financeira, e a gente também não vai puxar a sardinha para o empreendedor, para o incorporador. A gente vai buscar criar um modelo de negócio focado em quê? Parceria de longo prazo. Então essa questão de ser tubarão, do investidor, da instituição financeira, ela ser sanguinária, a gente tem que colocar uma lupa nisso e mais profundo na questão projeto. Será que o custo de obra ele foi precificado da forma certa por parte do empreendedor? Porque dentro da precificação do custo daquele dinheiro, do custo daquela operação financeira, a gente já, antes da gente iniciar qualquer operação financeira, a gente tem um início, meio e fim. A gente sabe exatamente qual vai ser o desencaixe de fluxo de caixa que a gente vai ter mês a mês durante todo o cronograma físico-financeiro da obra. A gente sabe quantas tranches a gente vai tomar de recurso no decorrer da obra. Então, quando a gente vai fazer uma operação financeira, a gente já tem a previsibilidade do custo daquele dinheiro, da forma como aquele dinheiro vai ser liberado e quanto é que a gente vai pagar de juros. Mas, às vezes, da parte do empreendedor, ele precificou errado alguns processos internos dentro da vida da obra dele e a expectativa que ele tinha versus a realidade final do negócio, ela foi desajustada. Então, a instituição financeira é sanguinária, só que hoje o que a gente busca de fato mostrar para o empreendedor é que na grande maioria das vezes faz muito mais sentido você trazer uma instituição financeira para o seu negócio do que você trazer um investidor, por exemplo, que vai dar aquele start na sua obra para você iniciar sondações, para você inteirar a compra de um terreno, para você ter o recurso para você tirar a sua obra do canteiro, porque você criou uma política de venda que a entrada é muito baixa e que a carteira é muito alongada, então você não faz caixa de fato para você poder tocar a sua operação. Então você pega as suas unidades e você separa 20%, 30% das unidades do seu empreendimento, até mais, para você vender a 50% do valor da tabela. Você está deixando todo o seu lucro na mesa ali. Então, às vezes, faz muito mais sentido você ter, na verdade, faz muito mais sentido você ter uma instituição financeira lastreada no seu negócio, lastreada na sua operação, do que você, por exemplo, trazer um investidor para, no momento de aperto, ele entrar e fazer 2x, 3x, 4x, 5x do investimento dele dentro da sua operação, como acontece aqui no mercado. Sim. Ô Bruno, aproveitando que você entrou nesse assunto, né?
O incorporador, a construtora, geralmente ela tem algumas alternativas, entre aspas, mais populares, né, de por onde que ela vai Sim. seguir para buscar dinheiro. Então, você citou uma delas aí, né? Eu vou vender as minhas unidades precocemente, né, para compradores que vão comprar na planta, e vou pegar o dinheiro deles e vou, né, levantar parte da obra e tal. Então esse seria talvez um investidor clássico, assim, né, Isso. que compra na planta para poder revender. O investidor revende depois com lucro, e o incorporador usa o dinheiro dele a 50% do valor, que foi a rúbrica que você trouxe, né, para dar aquele pontapé inicial. Outra possibilidade é, às vezes, o quadro societário. Você vai falar com um amigo, com um parente que tem eventualmente mais recursos financeiros, um cara entra com dinheiro e o construtor entra com suor. Muitas Sim. vezes acontece, né? A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você falou também dos bancos de varejo, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, essas coisas assim, mercado de capitais, né? A pergunta é a seguinte: dentre essas várias opções, construir com o dinheiro do cliente que compra na planta, construir com o dinheiro do tio rico, ir atrás de banco, o mercado de capitais, por que que o construtor deveria financiar com agentes financeiros ao invés de recursos próprios ou com o comprador precoce? Maravilha, vamos lá. Primeiro ponto. A forma mais segura que existe de você tocar qualquer tipo de empreendimento imobiliário é através de um agente financeiro. Tanto por parte do construtor empreendedor, quanto por parte do terrenista, quanto por parte do comprador. Tipo, agente financeiro não tem inadimplência, é isso? Vamos lá. A partir do momento que a gente tem uma instituição financeira vinculada ao empreendimento imobiliário, significa que aquele agente financeiro validou aquele empreendedor, aquela construtora incorporadora em todos os pilares. Quais são esses pilares? Primeiro, o pilar jurídico, o pilar societário, o pilar financeiro. Estamos falando de saúde financeira tanto da construtora com relação ao balanço, ao DRE, ao resultado líquido, ao EBITDA dela, tanto também com relação ao projeto imobiliário em si. Aí entra também a parte de histórico da construtora, histórico dos sócios. É uma validação que ela acontece em todos os pilares. O investidor, pessoa física, ele é importante? Ele é. E quando você está começando a sua jornada no mercado de incorporação, você vai construir uma casa, você vai construir um prédio de menor escala, com 5, 6, 10 unidades, você ter esse investidor pessoa física é de suma importância, porque você ainda não tem lastro, você ainda não tem histórico. Então o objetivo dessa conversa é mostrar que não existe um caminho melhor do que o outro. Tudo depende da fase que você se encontra dentro da sua jornada no mercado de incorporação. Uhum. Se você está iniciando agora a sua trajetória no mercado de incorporação, você não tem histórico, você não tem lastro, você não tem empreendimentos entregues, vão ser as pessoas do seu relacionamento, do seu convívio pessoal, talvez do seu relacionamento empresarial de outros segmentos que vão acreditar em você e que vão aportar capital na Sim. sua operação. Isso é Sim. louvável, isso é válido e tem que começar de fato dessa forma. Uhum. Mas a gente está falando aqui sobre um outro nível de operação, um outro nível de escala, um outro nível de empreendimento. A partir do momento que a sua operação ela cresce, você não pode depender mais de uma pessoa física. Por quê? Qual é a garantia que você tem que o aporte que ela programou para poder fazer no seu negócio vai de fato acontecer? Sabe? Quando a gente depende de pessoas físicas para poder lastrearem o financeiro da nossa operação, esse dinheiro pode vir a faltar. E se o dinheiro dessa pessoa física faltar e você não tiver no seu caixa, e aí? O que é que você vai fazer? Então, quando a gente tem um agente financeiro vinculado ao empreendimento imobiliário, primeiro ele validou aquela construtora, ou seja, essa empresa de fato é validada e de fato eu vinculo a imagem da minha instituição financeira a ela. Eu dou fé a esse empreendedor. Segundo ponto, esse empreendimento ele para de pé. Então, cada instituição financeira, e
a gente tem que falar sobre as várias classes de instituições. A gente tem os bancos de primeira linha, a maior financiadora do mercado imobiliário no Brasil hoje é a Caixa Econômica. A gente tem os outros bancos de primeira linha que também financiam a incorporação multifamiliar, como o Bradesco, como o Banco do Brasil, como o Santander, como o Itaú. E a gente tem outras classes de instituições financeiras, que vão vir bancos de segunda linha, vão vir family offices, vão vir securitizadoras, vão vir fundos imobiliários. Cada classe de agente financeiro tem uma maneira diferente de precificar um produto e de analisar o mercado para ver se esse produto ele faz sentido ou não. Então, quando você tem esse agente vinculado ao empreendimento, significa que o empreendimento ele faz sentido. Porque no final das contas, o que vai fazer a conta fechar no final do dia é se aquele empreendimento, aquele produto, ele vende ou não. É isso que paga a conta. Então não adianta você ter um produto muito sofisticado, muito bonito, você entregando muito, só que o mercado ele não compra. E não adianta você estar num mercado muito bem posicionado e você ter um produto fraco, um produto de entrada, precificado da maneira errada, porque ele também não vai vender. Então todo esse nivelamento o agente financeiro ele faz. Então quando ele bota o recurso dele lá é porque ele tem a certeza de que aquela obra vai até o fim, sabe? E sem falar também pro comprador, é o que a gente chama dos mutuários. O mutuário ele tem a garantia por parte da instituição financeira que se o empreendedor ele vir a faltar, ele quebrar, ele entrar numa recuperação judicial, ele passar por um processo de inventário, ele vir a falecer, a própria instituição financeira vai tocar a obra até o fim e garante para aquele comprador que ele vai receber a unidade habitacional que ele comprou. Então, sem falar para o terrenista ele tem a garantia também, porque é o que acontece muito no mercado hoje. Muitos empreendedores que estão iniciando no mercado, eles fazem as permutas e hoje as permutas estão cada vez mais difíceis, cada vez mais complexas. Por quê? O terrenista, ele fica com medo de fato dele estar colocando o patrimônio dele naquele negócio e não saber se de fato o empreendimento ele vai até o fim. E quando a gente está falando de uma construtora nova, uma construtora recente, ou então até um empreendedor que já tem anos e anos de mercado, mas ele só constrói com capital próprio, ele está no risco. Se faltar, se ele tiver um desencaixe de fluxo de caixa, ele não tem um agente financeiro ao lado dele para poder suprir essa necessidade financeira, o empreendimento atrasa. O empreendimento se deteriora. A credibilidade daquele empreendimento vai perdendo credibilidade. Então, é um risco muito grande hoje que o empreendedor no mercado de construção civil ele tem de tocar o empreendimento com recurso próprio. Ainda tem um segundo ponto. Além de todos esses riscos inerentes, tem a questão que o próprio empreendedor ele não sabe calcular o custo do dinheiro dele que ele emprega na obra. Fala mais sobre isso, Bruno. Como é que cálculo que é esse? Como é que ele faz? Só fazendo um parênteses, você trouxe anteriormente, né, o Robert Kiyosaki. Sim. E ele compra vários imóveis, tem milhares, né? 15 mil imóveis, você tinha falado. 15 mil imóveis, continua comprando com dinheiro do banco, né? Por que, se ele já é multimilionário, por que ele continua pagando juros para um banco? Existe como a gente talvez pensar isso em menor escala. Claro que o Robert é multimilionário e os nossos colegas que estão nos assistindo muitas vezes não chegaram nesse nível ainda. Mas é um raciocínio que a gente consegue adaptar também para quem é menos milionário, para quem está iniciando a jornada. Como é que é esse cálculo, esse equilíbrio, essa ponderação entre recurso próprio, né, o valor do dinheiro quando ele vem do próprio bolso e o valor do dinheiro quando vem de instituição financeira? Então, quando você começou a falar, eu me lembrei de um podcast. Na verdade, não foi nem um podcast, foi um vídeo que eu assisti do Luciano Hang da Havan. Semana passada ele foi entrevistado e ele estava falando sobre o faturamento da rede Havan, do grupo de lojas dele, e do quanto ele paga de imposto. Ele falou que hoje ele paga uma média de 4 ou 5 bi de imposto por ano. E ele falou com essas palavras: quanto mais imposto eu estou pagando, mais feliz eu fico. Porque eu sei que eu estou faturando mais, que eu estou lucrando mais. Então,
a partir do momento que uma empresa, uma construtora incorporadora, ela tá bem alinhada para poder se alinhar a um agente financeiro, ela tem que entender que quanto mais juro ela paga, mais ela tá crescendo, mais ela tá lucrando. E aí o que é que acontece? A questão do custo do dinheiro. Nenhum empresário grande, ele toca a sua operação com recurso próprio. Em qualquer segmento que seja. Mas por quê, Bruno? Seu dinheiro tem um custo. Então, por exemplo, vamos trazer aqui para a questão da construção civil. Vamos supor que você tem uma obra de 100 milhões de custo. E o seu cronograma físico-financeiro é de 5 anos. Então, dentro do planejamento que você fez, você vai alocar 50% do custo dessa obra com seu recurso próprio. E os outros 50% vai ser proveniente das vendas. Tá. Então, passaram-se 5 anos, você aportou 50 milhões de reais e com o resultado final das vendas você teve 30 milhões de lucro. Então, você investiu 50 milhões para fazer 30 milhões em 5 anos. Tá. Então, sobre o seu capital, você teve uma rentabilidade do quê? 60%. Concorda comigo? Sim. 60% a gente divide por 5. Por 5 anos, Então, 12% por ano. Quanto é que tá a Selic hoje? Tá próximo disso. 15% quase. 15%. Então, peraí. Se eu deixasse meu dinheiro aplicado a 100% do CDI, eu não teria a mesma rentabilidade? Ou seja, se ao invés de eu dedicar esses 50 milhões para minha própria obra, se eu tivesse colocado num investimento financeiro que me pagasse a Selic, então provavelmente eu ficaria em casa sem trabalhar e ganhando dinheiro através da Selic. É mais ou menos esse o raciocínio? Porque, peraí, você está construindo e incorporando para ter lucro. Sim. Para você escalar a sua operação. Você se sujeita a passar por todo tipo de risco, de fato, para você ter um negócio lucrativo. E você corre risco trabalhista. Vários riscos jurídicos que a gente sabe que o mercado de incorporação ele nos traz. O risco financeiro de colocar o seu capital naquela obra, para no final das contas, se você deixasse o seu dinheiro aplicado, rendendo 100% do CDI, você ter uma rentabilidade maior. Será que de fato faz sentido esse tipo de operação, olhando em termos financeiros? E esse cálculo o empreendedor ele não sabe fazer. Sim. Então vamos mudar agora a história. Sempre quando a gente faz uma modelagem financeira para uma construtora, incorporadora, a gente implementa a filosofia, a cultura da exposição mínima de caixa. Então, o que é a exposição mínima de caixa? É daquele custo total de obra, o mínimo possível sair do seu bolso, sair do seu recurso próprio, e a gente usar o máximo possível de instituições financeiras e mercado de capitais. Então, vamos voltar aqui para essa questão desses 100 milhões de custo de obra. Hoje já existem construtoras incorporadoras que as modelagens financeiras que a gente faz, a gente chega no máximo 5% de exposição do custo total de obra. E todos os outros 95% a gente usa de mercado financeiro. Então, vamos fazer o seguinte cálculo. Uma obra de 100 milhões de custo, eu usei 5 milhões de recurso próprio. E no final das contas, com todo o juro que eu paguei, etc., ao invés de eu ter 30 de lucro, eu tive 20. Só que eu investi quanto? 5. E passaram-se os mesmos 5 anos. Eu fiz 400% do meu capital. Dividido por 5 anos, eu rentabilizei quanto? 80% do meu recurso. Então, eu saí de uma rentabilidade de 12% para uma rentabilidade de 80%. Sim. Mas se eu tivesse os mesmos 50 milhões para eu poder tocar uma obra, e eu usei só 5 milhões em uma obra, quantas obras simultaneamente eu conseguiria tocar? O que você fez com o resto, né? Tipo assim, onde é que você aplicou o resto dos teus recursos? Entende? Né? Uhum. Então, com aqueles mesmos 50 milhões que o empreendedor ele tem, ele conseguiria criar o quê? Uma estrutura e uma esteira de lançamentos e de produtos imobiliários com muito mais velocidade, com muito mais agressividade, ou então com muito mais sofisticação. Sim. Então, o que a gente usa é o conceito inteligente de alavancagem. Com capital próprio você vai crescer, você vai crescer. Com capital próprio você vai ganhar dinheiro, depende da estratégia que você aplique. Mas se você souber utilizar com sabedoria uma estrutura financeira para sua obra, você consegue
crescer 10 anos em 2, Uhum. por exemplo. Com gestão de risco, com governança, com todo um amparo, com todo um lastro interno dentro da sua empresa para esse crescimento ele ser sólido. Então, é essa sementinha que a gente busca plantar na mente do incorporador. Sim. Ele sabendo utilizar de fato, com sabedoria, tendo profissionais imparciais, porque esse é o objetivo do nosso negócio. A gente tem acesso aí a dezenas de instituições financeiras que financiam obra. Só que a gente não trabalha para nenhuma delas. O nosso trabalho, o nosso negócio é com o nosso cliente. É com o consultor incorporador. A gente vai trazer a modelagem financeira que mais se adeque, que mais seja apropriada com o objetivo, com a visão de futuro, com, de fato, a projeção de rentabilidade que aquele empreendedor ele almeja ter naquele negócio. Então, existem veículos diferentes para poder financiar e a gente trata, de fato, as instituições financeiras como veículos. Porque uma vez que a gente cria a modelagem financeira, o que a gente vai fazer é encaixar o investidor, é encaixar a instituição financeira, aquela modelagem que a gente criou. Então, o investidor, a instituição financeira, ela é apenas um veículo. O que a gente busca fazer, de fato, é formatação. Então, é trabalhar o início, o meio e o fim do projeto. Né? A gente não pensa só em startar a obra. A gente não pensa só em colocar o dinheiro na mão do empreendedor e que ele se vire para poder administrar da melhor forma possível esse dinheiro na obra dele. A gente busca fazer o quê? Iniciamos, estamos desenvolvendo a obra. Como é que está sendo esse acompanhamento? Como é que está sendo a medição? Como é que estão sendo os processos de qualidade da obra? Como é que está acontecendo toda a governança, o compliance, a auditoria, as medições desse empreendimento. Como é que esse capital está sendo utilizado. Quem é que está fazendo o acompanhamento de qualidade de processo das empreiteiras contratadas para aquela obra. Então, tudo isso daí interfere no processo financeiro. Porque, às vezes, o empreendedor também, ele comete vários erros em quem ele vai colocar dentro da obra dele, e ele está com vários gargalos de custo desnecessário de dinheiro que isso daí compromete também o resultado financeiro, o resultado dele no final. Então, o objetivo Mercúrio, é claro, com todo o time que a gente construiu e está construindo, com toda a bagagem, o know-how desses profissionais, é de fato criar um ambiente que o incorporador ele tem uma vida tranquila, mesmo sabendo que ele tem dívida. Sim, sabe? Que é o pensamento norte-americano que você resgatou lá no início, né? Entende? Então, muito empreendedor acha que ter dívida é sinônimo, ou se eu tenho dívida, logo eu tenho que andar todo momento em tensão, em desconforto. Não. Ter dívida, desde que seja uma dívida inteligente, é muito positivo para o seu crescimento. Sim. Sabe? Então, é criar realmente esse início, meio e fim daquele empreendimento, daquele financiamento de obra, para, de fato, a empresa ela escalar, a empresa ela crescer com saúde, a construtora ela realmente acelerar, esse é o nosso objetivo, a aceleração de resultado. Sim. Ela construir mais, da melhor forma possível, com mais eficiência, em menos tempo. Legal. Ô Bruno, você comentou, né, sobre o valor, né, a função de ter governança, de ter gestão, né, um cronograma físico-financeiro, de se ter medições periódicas na obra, de auferir qualidade, né, de fazer um bom planejamento de vendas, né, claro que a venda a gente não consegue prever com 100% de precisão, mas de ter uma projeção realista, Sim. né, factual, por assim dizer, né. E esses mecanismos de gestão, ele envolve muito a cultura organizacional, Sim. né? Faz parte, vamos dizer assim, do âmago do empreendedor ser gestor também. E isso muitas vezes é difícil da pessoa implementar, né? De contratar as pessoas certas, que vão às vezes, claro, tem um incêndio outro para apagar, tem coisas urgentes? Tem, mas tem coisas muito importantes também que são a longo prazo. Então a pergunta para você é o que você entende que é a maior dificuldade do empreendedor, da construção civil, né? No momento de buscar crédito, qual que é a maior dificuldade dele? Então, de todas, a maior dificuldade é a mentalidade.
sim, sem sombra de dúvidas, de forma disparada. Porque a gente sabe que cada empresário ele tem um perfil diferente. Só que todo e qualquer negócio ele se resume a uma coisa: gestão. Então, se você não é um bom gestor, você é o idealizador, você é o sonhador, você é o cara que tira de fato a ideia do papel e faz acontecer. Tem um background que dê lastro para você poder se desenvolver naquilo que você mais tem capacidade, que é a sua parte criativa. Então, uma empresa ela não vive só de energia criativa e vamos fazer acontecer e vamos para ação, mas ela vive de todo um conjunto de elementos que compõem um ecossistema, sabe? Então, a gente, no decorrer desses últimos meses, a gente vem entrando em grandes construtoras incorporadoras aqui da região, também a nível Brasil, e é impressionante como a gente vê os mesmos erros acontecendo, tanto no pequeno, quanto no médio, quanto no incorporador de maior tamanho. Erros internos, problemas de gestão, problemas com pessoas, problemas de administração, problemas de governança, problemas de procedimentos padronizados dentro da sua empresa. Então, de todas, a maior dificuldade é a mentalidade, porque a mentalidade é a raiz de tudo, né? E quando você muda a mentalidade, você muda a cultura, você muda a postura interna e externa da sua empresa, então automaticamente isso daí vai refletir na sua comunicação com o mercado e como você vai vender, e como você vai se comunicar e como você vai fazer negócios. Mas o maior dos problemas, primeiro, é a gestão, é a mentalidade e é esse engessamento de mentalidade para o empreendedor ele falar, cara, para o momento agora que o mercado ele está vivendo, o mercado está muito competitivo, o mercado ele está muito agressivo, eu tenho que me destacar. Para eu continuar me destacando, eu tenho que inovar. Então, hoje o caminho que o mercado imobiliário no Brasil está tomando é o caminho através de instituições financeiras. As construtoras, não só aqui de Santa Catarina, mas a nível Brasil. Se você for olhar, por exemplo, as top 10 construtoras Bolsa de Valores brasileira, nenhuma opera com capital próprio. Todas elas operam com bancos. Sim. Com agentes financeiros. Todas. Pega as 50 maiores construtoras do Brasil. 99% delas, 90% delas, no mínimo, tem agentes financeiros. Então isso daí é o quê? Mentalidade, cultura, governança, o direcionamento que aquela empresa de fato ela decidiu seguir. Sim. Então, não é só tem uma instituição financeira, mas quando você tem, significa que a raiz, as sementes que frutificaram dentro daquela construtora saíram de um modo engessado ou de um modo centralizado de fazer negócios para uma cultura organizacional, uma cultura empresarial, uma cultura de procedimentos. Né? Sim. Ô Bruno, então, na tua perspectiva, mais do que ter garantia, mais do que a presença de patrimônio, você acredita que o principal dificuldade, o principal desafio é mentalidade, a cultura organizacional, esses paradigmas, talvez, que nasceram da semente, é mais ou menos isso? Muito, muito disso. Cada empreendedor, a gente sabe que ele tem um comportamento diferente. Ele tem uma forma de agir, tomar decisões, ele tem medos, anseios, sonhos, temores, objetivos, bem diferente dos outros. Sim. Então, sempre quando a gente analisa cada negócio, a gente trata aquele negócio como único. Aquele empreendedor como único. E a gente sabe que uma construtora X não vai se comparar com a Y, um empreendimento X não vai se comparar com o empreendimento Y. Só que o que a gente busca é tranquilizar o empreendedor e principalmente trazer a clareza. Mostrar para ele o que é uma modelagem financeira na prática. Sabe? Quanto de dinheiro vai entrar? Por quanto tempo esse dinheiro vai estar tomado? Porque existem ciclos diferentes de você tomar capital, você tomar recurso na construção civil. Sim. Hoje, a gente tem algumas dezenas de construtoras que a gente atende e cada construtora está num momento diferente do ciclo de incorporação. Existem construtoras que elas nos buscam para poder fazer aquisição de terreno. E dentro da modelagem financeira que a gente criou,
faz muito mais sentido ela pagar um juro de um financiamento daquele terreno do que permutar aquele terreno a 35, 40, 45% do VGV. Então, a gente mostra para o empreendedor o poder dos números, não do achismo, Sim. sabe? A planilha, a matemática, os números, eles são soberanos para poder trazer racionalidade. Então, quando a gente enxerga o tomar dívida com racionalidade, não com emoção, por exemplo, eu nunca tomei crédito na vida, eu nunca tomei dívida na vida. Então, tira o lado da emoção para, a partir desse momento, eu estou criando uma modelagem financeira para o meu empreendimento, porque eu sei onde eu quero chegar, faz muito mais sentido para mim nesse momento. Então, vamos entender de que forma esse crédito ele vai se aplicar no meu negócio, de que forma essa operação financeira vai se aplicar no meu negócio, e vamos deixar os números lá. Porque o número ele é soberano. Vai ter negócio que, de fato, tomar crédito vai ser o que vai mais fazer sentido. Mas pode existir negócio que tomar crédito, ou então, para aquele momento de você adquirir um terreno, de você bancar os custos iniciais que a gente sabe, o empreendedor, ele sabe que até entrar uma instituição financeira dentro do seu negócio, existe a questão da demanda mínima. Uhum. A instituição financeira ela só entra financiando aquela obra a partir do momento que você tem uma demanda mínima de vendas. Uma validação do mercado, de que o produto tem absorção, né? Exatamente, de obra. Sim. Então a gente sabe que para você chegar naquele 10% de obra, naquele 15%, talvez 20% de obra, naquele 20, 30% de venda, existe um custo. Existe um custo para adquirir aquele terreno, né? Existe um custo com projetos, existe um custo com incorporação, existe todo um custo societário para aquele negócio ele chegar naquele ponto. Então, existem fases diferentes do todo, e cada fase diferente vai existir uma solução financeira diferente, com custo diferente, com a dinâmica diferente, e o nosso papel é fazer o início, meio e fim se comunicar. Sim. Sabe? Então, aquele crédito que você está tomando para fazer a aquisição do terreno, ele se ligar com o crédito que a gente vai tomar para poder entregar as demandas mínimas da obra, com o crédito para término de obra, que após a gente entregar as demandas mínimas, ele vai se encaixar, ele vai fazer toda a quitação da dívida que foi tomada até aquele momento, e ele vai acompanhar o cronograma físico-financeiro até a entrega das chaves. Sim. Então, são essas modelagens de fato que a gente busca estar criando para o empreendedor entender que não é sobre tomar dinheiro. Qual dinheiro eu vou tomar, a qual custo, em que momento, por quanto tempo, em que momento eu vou fazer o desligamento desse dinheiro, início, meio e fim. Sim. Bacana, Bruno. E você mencionou, acho que mais de uma vez já, que nunca antes o aporte de capital externo, né, o crédito imobiliário foi tão visado, ou tão buscado, ou tão em operação, né, quanto atualmente nas construtoras e nas incorporações imobiliárias, né? Se você pudesse fazer um resumo, um apanhado histórico, né? Por que que isso está tão comum agora, tão intenso agora, em comparação com 10 anos, 15, 20 anos atrás? O que aconteceu num apanhado histórico dessa ascensão do crédito externo? E se você também se sentir provocado, né, para onde que isso vai no futuro? Maravilha. Então, numa economia tão pujante quanto a economia brasileira, mas ao mesmo tempo que traz para o investidor qualificado uma insegurança jurídica muito grande, como a gente já sabe, não tem nem o que falar com relação a isso. O mercado imobiliário, historicamente, ele se mostrou para o investidor como o mais seguro de todos. Se a gente for pegar todas as crises financeiras, todas as oscilações financeiras que o Brasil ele veio tendo nesse século, o mercado imobiliário se mostrou constante, sólido, crescente, em ascensão e deflacionário. E isso principalmente quando a jurisprudência com relação à alienação fiduciária ela mudou no Brasil. Então, foi nessa virada de século que a instituição financeira, de fato, ela conseguiu vincular a questão da alienação financeira a garantias reais imobiliárias. Porque até então era a questão da hipoteca, só que a hipoteca
por se tratar de bem de família e alguns outros dispositivos jurídicos não trazia 100% de segurança para a instituição financeira, então deixava a operação financeira frágil, e se a operação financeira ela tá frágil, o mercado não vai alocar tanto recurso ali com agressividade, vai ponderar muito a forma como o recurso vai ser destinado para aquele segmento de mercado em específico. E se a gente for parar para perceber, a partir ali de 2013, 2014, começaram a nascer os primeiros fundos imobiliários no Brasil, e com todas essas mudanças governamentais, com a implementação da questão das alienações fiduciárias, com o mercado de capitais ele ganhando força no Brasil, e principalmente acredito que a maior crise macroeconômica que a gente viveu nos últimos tempos foi a questão da pandemia. E na pandemia, o mercado imobiliário ele se mostrou extremamente sólido. Sim. Então, na verdade, aconteceu um boom no preço dos imóveis, na precificação dos imóveis, muito grande. E para o investidor, se a gente for olhar para todos os mercados que existem no Brasil, principalmente falando da força motriz, que é 25% do PIB do Brasil, que é o agronegócio, historicamente, aí nos últimos 4, 5 anos, principalmente nos últimos 2 anos, a quantidade de grandes empresas agrícolas pedindo recuperação judicial foi muito grande, sabe? E para o investidor, a insegurança do mercado agro, porque também está relacionado com sanções político-econômicas e definições macroeconômicas, quando a gente fala sobre exportação, deixa uma certa interrogação, uma certa dúvida para o investidor. Sim. E quando a gente vai olhar para o mercado imobiliário, a gente tem uma garantia muito grande para o investidor que vai colocar o recurso naquele empreendimento, a gente falando de financiamento de obra de fato. Porque o que é que a gente tem que analisar? E isso que eu estou passando aqui é o que todo e qualquer investidor ele vai analisar. É a garantia que ele tem de que o investimento que ele está fazendo vai render. Sim. Vai gerar retorno para ele. Então, quando a gente tem um financiamento de uma obra, a gente tem ali como garantias o aval dos sócios, ou seja, o aval dos sócios daquele empreendimento, daquela construção e incorporação, é o patrimônio dos sócios. Uhum. É o nome pessoa física dos sócios. A gente tem o aval da empresa, a gente tem a alienação fiduciária do terreno, a gente tem todos os recebíveis performados e aperformados do terreno, ou seja, todo empreendimento ele é a garantia do empreendedor. Sim. E se acontecer qualquer tipo de problema financeiro naquela construtora, o que é que a instituição financeira ela faz? Ela assume o empreendimento, ela faz a destituição do incorporador, coloca outro incorporador, ela mesma assume, como já aconteceu, o término de obra daquele empreendimento, e o lucro dela tá ali, e o patrimônio dela tá ali. Então não evaporou, não sumiu, Sim. não oscilou, não flutuou. Sim. E por mais que, agora pensando em risco, por mais que uma construtora ela tenha atrasado e ela tenha quebrado, tenha pedido falência, etc., mesmo que aquele empreendimento ele atrase e entre uma outra incorporadora ou aquele agente financeiro ele assuma o lugar dele, existe a questão que o mercado está valorizando. Então, a tendência é que toda aquela precificação de metro quadrado, ela tende a aumentar. Sim. Então, por mais que o dinheiro ficou parado, sem render lucro para aquele investidor durante alguns meses ou até ano, ele sabe que aquilo vai estar corrigido na precificação de venda do metro quadrado daquele empreendimento, daquele produto imobiliário. Então, é só fazer um aparado aqui para a gente entender o nível de segurança que investir em uma construção e incorporação traz para o investidor. Então, hoje, o mercado de capitais, o grande desejo do mercado de capitais, o grande apetite do mercado de capitais é o mercado de construção e incorporação. Sim. Então, hoje, não é à toa que grandes fundos e agentes financeiros e instituições financeiras têm o seu próprio setor de engenharia interna. Então, eles lidam internamente, já tem a cultura e a governança e a mentalidade de incorporadoras. Sim.
E na grande maioria das vezes performam muito mais com relação à assertividade de precificação de obra e custo de obra e acompanhamento de obra do que o próprio construtor incorporado. É porque são muito embasados em dados, Sim, né? Acho que talvez eles sejam mais frios e menos intuitivos sim. nessas colocações de precificação e tal, né? E daí eu queria aproveitar, Bruno, né? Engatar na tua resposta que a lei da incorporação nos ajuda também na parte jurídica, Sim. né? O patrimônio de afetação também veio relativamente recentemente, que nos ajuda na parte jurídica. E na parte de governança, o advento dos ERPs, que veio com o avanço tecnológico, da transparência, da governança, da processo, ajuda a gente a nos comunicarmos com mais transparência com os agentes financeiros, né? E também a parte de inteligência imobiliária, também muito vinculado ali com a parte de TI. Então, qual que é a projeção de crescimento populacional de uma determinada região? Como é que estão os movimentos pendulares de ida e vinda, de trabalho, né? Então, tudo isso se tornou mais e mais abundante e acessível Sim. com o advento das informações digitais e tecnologias que nós temos nos últimos 5, 10, 8 anos aí de desenvolvimento dessa tecnologia informatizada, né? Então, talvez, juntando tudo isso, nos trouxe até onde estamos com relação à segurança de adquirir crédito externo, né? Crédito de instituições financeiras. Então, com certeza, é mais de uma disciplina, é mais de uma frente. A jurídica, com certeza, é uma delas, né? Que traz a parte de reduzir um pouco o risco, alienação fiduciária que você mencionou, mas também a parte de transparência, governança processual, né, que você também mencionou, procedimentos de orçamento, enfim, tudo isso com certeza ajuda na criação desse elo, né, e na contração de dívida junto com agentes financeiros. Brunão, a gente está chegando próximo do encerramento aqui do nosso bate-papo, tá? Ah, queria que você aproveitasse esses últimos minutinhos para falar como é que as pessoas conseguem te acessar, quais canais de comunicação que você usa, quem quiser saber mais sobre tudo isso que a gente conversou aqui hoje, ou até mesmo fazer uma proposta comercial contigo, como é que essa pessoa te acha? Bacana, Pedro. Então, o negócio Mercúrio Capital, ele veio se desenvolvendo, no decorrer dos últimos tempos, através de um caminho muito diferente do que a gente está habituado a ver agentes financeiros e instituições financeiras seguirem, que é através do relacionamento da network. Então, por trabalharmos de fato com um segmento muito sensível, que é o segmento financeiro, tem toda a questão de LGPD, confidencialidade, sigilo, proteção de dados, e isso é o que a gente mais preza dentro da nossa empresa. Não é à toa que a nossa empresa ela é auditada com relação a todos os procedimentos que a gente segue com relação a LGPD, compliance, sigilo, toda a parte de confidencialidade. Decidimos seguir o caminho do quê? Do relacionamento. Então, o nosso modelo de negócio ele foi desenvolvido com base na bagagem e na expertise que a gente veio desenvolvendo no ramo empresarial. Um dos nossos sócios dentro da Operação Mercúrio, ele foi 13 anos vice-presidente do Sinduscon Santa Catarina, incorporou quase 4 mil unidades habitacionais, já ganhou um dos principais prêmios no Brasil da construção civil. Então, toda a necessidade que o construtor e incorporador ele tem, a gente conhece dentro de casa. Então foi trazendo para perto e focando primeiro em criar uma experiência humanizada com os nossos clientes que a Mercúrio ela veio se desenvolvendo. Né? Então a gente optou por fazer a base Mercúrio Capital dessa forma. E é claro, o negócio agora está tomando uma outra proporção, está tomando um outro tamanho. Então estamos criando outros canais de aquisição para Mercúrio Capital. Então o site da empresa a gente vai disponibilizar para qualquer um que queira acompanhar e conhecer mais do nosso trabalho, mais das nossas soluções financeiras, mais do que a gente pode estar agregando de fato ao negócio, ao seu negócio, independente de qual segmento ele seja, né, principalmente na construção e incorporação. A gente tem a forma de poder
conhecer o empreendedor, ele entrar em contato conosco e conhecer a fundo como é que funciona o nosso modelo de negócio e se o nosso modelo de negócio faz sentido para a realidade, para o momento que ele está vivendo ou não. Fantástico, bacana, bem legal. Pessoal, quem quiser conhecer mais sobre a Mercúrio, ou até mesmo mais sobre o Bruno, por favor, se conecte também comigo, né? Eu tenho o contato do Bruno, posso Maravilha. fazer a ponte, é para isso que serve o network que o Bruno Claro. mencionou aqui, né? Então, se busque o canal da Blue Rain Inc. no YouTube, busque o nosso perfil no Instagram também e dá like nesse conteúdo se você está assistindo até agora e gostou desse conteúdo que a gente está trazendo aqui para vocês. Então, o nosso Instagram é basso.pedro e o nosso canal do YouTube é Enge Pedro Basso, lá na pesquisa do YouTube. E ficamos para uma próxima conversa. Sei que tem muito assunto ainda que a gente ainda não conseguiu se aprofundar ou até mesmo não tangenciamos aqui nesse bate-papo. Brunão, fico extremamente grato de você ter vindo aqui, compartilhado o teu conhecimento e espero você nas nossas incorporações imobiliárias, nas construções futuras, tá? Trabalhando sempre em conjunto e também no próximo podcast aqui, numa próxima conversa. Fico muito grato pela tua participação. Maravilha, Pedrão. Da nossa parte é uma honra, como eu já havia mencionado. Ficamos muito felizes de fazer parte da sua história, da gente contar com a sua parceria, não só no mundo dos negócios, mas que ela está se estendendo para a vida. E essa questão do relacionamento para a gente é fundamental. Como eu falei, tudo que a gente faz, a gente foca em criar de fato parcerias de longo prazo. Do negócio se estende para algo mais próximo, mais intimista, e para a gente é fundamental, faz toda a diferença, principalmente quando a gente fala sobre grandes negócios, né? Você realmente criar movimentos de mercado bem expressivos, né? É de fundamental a conexão, a confiança na pessoa, não só na questão profissional. E é uma honra acompanhar o seu desenvolvimento, a forma como você está buscando e vem fomentando com excelência uma educação empreendedora voltada para o mercado de construção civil. Ficamos muito felizes de estar participando e trazendo um pouco da nossa bagagem, um pouco da nossa experiência. E se fizer sentido, pelo menos para um empreendedor, um empresário que nos assistiu e que conseguiu ampliar os horizontes dele com relação a entender sobre essa dinâmica de mercado imobiliário com mercado financeiro, com certeza o nosso propósito aqui, ele foi de fato concluído, ele foi realizado, foi efetivado. Então é uma honra e esperamos outros momentos, outras oportunidades para a gente poder aprofundar em outros temas que com certeza vão vir mais perguntas, vão vir mais questionamentos, vão vir interesses por parte do empreendedor, seja ele um empreendedor mais antigo, que já está posicionado no mercado, mas só constrói com capital próprio, quer entender mais sobre as modelagens financeiras para ele poder levar o negócio dele, o business dele para outro nível, e também o empresário de outros segmentos que vem alocando, vem se posicionando na construção e está dando os primeiros passos, né, como incorporador. Então, o nosso modelo de negócio, acredito que ele pode criar e trazer soluções para o grande incorporador, o médio incorporador, o pequeno incorporador e aquele empresário que já tem resultado em outro segmento e quer se posicionar no mercado de incorporação, mas se posicionar já da forma profissional, com gestão de risco, enfim, com as diretrizes que a gente acredita que é o caminho a ser seguido, de fato, aí nessa jornada no ramo imobiliário. Legal. O Bruno fala bastante da incorporação, mas eu sei que ele tem também conhecimento do ramo logístico, né? Tudo quanto é tipo de negócio imobiliário, eu sei que o Bruno tem bastante conhecimento. Não vai dar tempo da gente abordar aqui hoje. Se você tiver curiosidade, perguntas, comenta aí que a gente vai fazer uma reunir essas perguntas e numa próxima a gente chama o Bruno e tenta se endereçar algumas delas. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Conecte conosco nas redes sociais, dá uma visitada lá no site e nos vemos no próximo Conexão BI.